3, 2, 1. Mais uma vez, muito obrigado você que me acompanha neste canal no YouTube e também pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro, e eu trago uma informação que foi revelada nada mais, nada menos do que pelo advogado Jeffrey Checchini, uma situação do ministro Alexandre de Moraes que é deplorável. E eu faço esse vídeo aqui na intenção, de fato, de que a classe de advogados, o direito, a OAB, possa se revoltar, assim como eu e você, e tomar uma providência. Gente, tá escancarado. Eles fecharam o Supremo Tribunal Federal e ali agora eles fazem do jeito deles. Não tem mais Constituição. Que Constituição? Acabou. Não tem mais lei, é do jeito deles. Só que o advogado trouxe um vídeo. O advogado pegou um vídeo e o Alexandre de Moraes bloqueou tudo que ele ia mostrar na audiência. O que o advogado fez, Checchini? Trouxe tudo e colocou ao vivo para todo mundo ver. Eu vou colocar isso para você, claro, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever de se indignar com tudo isso que está acontecendo. Eu vou pedir para você desde já, para você dar o seu like, para você compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado. Você que me acompanha nesta segunda-feira, dia 8, a semana tá pegando fogo. Tem vídeos nos canais do Vlog, do Giro de Notícias no Facebook. Já falei sobre a condição do Flávio Bolsonaro. Entramos aí numa reta final, que agora ir para a campanha política tem muita coisa, tem reviravolta. Eu vou te atualizar tudo aqui no canal. Se você quer ficar comigo, aqui não é um canal de notícias, viu? Por mais que é o vlog do Giro de Notícias, por mais que é o Giro de Notícias, mas é para contextualizar, eu sou um comunicador para passar para você. Em primeiro lugar, quero te dizer muito obrigado por estar aqui junto comigo. Segundo, para você compartilhar e dar o like e ter paciência, porque precisamos contextualizar as coisas que estão acontecendo no Brasil. E eu e você, nós somos peça fundamental de tudo isso que está acontecendo, tá bom? Em 30 segundos eu falo dos produtos da empresa RPN. Você está vendo aqui ao lado o site da empresa, que inclusive você pode comprar pelo site, tá? rededeprodutos.com. Só que quando você entra em contato aqui pelo meu canal no 0800 355 3000, você tem uma condição especial. Nós entramos aí na queima de estoque num produto, lá tem brindes, tem outros produtos para poder te dar, tem produtos que estão um preço incrível e eu quero que você aproveita. Como está de destaque aqui, nós temos este produto que é o produto para recuperar o cabelo. É para você que está careca, para você que quer recuperar sua autoestima, para você que quer chegar no ano de 2026 diferente. Aqui tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Tem o Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT e a ampola do hormônio do crescimento. Esses produtos vão fazer o seu cabelo voltar a crescer. Não importa quanto tempo você está careca, não importa. E as mulheres que estão com o cabelo caindo constantemente. Este produto vai ajudar você a recuperar o cabelo de verdade. Aliás, a empresa RPN, por isso que eu estou colocando o site aqui, é uma empresa séria que te dá garantia de que o produto funciona. Só ela pode fazer isso. Por quê? Porque os produtos são legalizados pela Anvisa. Cuidado com produtos que você vive comprando por aí. Hoje em dia essa rede social tá uma loucura, todo mundo vende tudo. Cuidado, o que a gente tem encontrado de produto falsificado, gente, que é comprimido, farinha de trigo, não tá escrito. Nós não, nós temos o site, nós temos loja, endereço físico, nota fiscal, tudo, porque nós queremos garantir a qualidade para você. Este é o produto para recuperar o cabelo. E assim como está em destaque, o produto para quem está com dores, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, é o produto Curcumã, esse que tá na tela aqui, ó, deixa eu mostrar, esse aqui, ó, tá na tela para você. É o melhor produto para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Não tem outro igual ele, vai acabar com a sua inflamação por causa da composição que ele tem. Ele tem a curcumina longa extraída da flor, colágeno tipo 2 das aves, vitamina D e gengibre. São os melhores produtos para acabar com as suas dores. Quer comprar? Ligue agora, 0800 355 3000, passa a mão no telefone, o número está na tela, ou você pode chamar também
no WhatsApp que você vai ser muito bem atendido, muito bem atendida, tá bom? Deixa eu falar para você. Sei que você já deu o seu like, já compartilhou. Agora é hora de falar muito sério sobre um assunto. Quando eu olho aqui é porque eu tô vendo a minha tela principal, tá bom, gente? O Chiquini, você já conhece. Chiquini é um advogado criminalista, um dos melhores do Brasil. Já tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma live com ele aqui, um vídeo muito bem acessado, onde nós falávamos que o presidente Bolsonaro foi sequestrado pelo Estado. E a gente acompanha aberrações em cima de aberrações. E parece que nada muda. Só que o que você vai ver agora, você novamente vai se perguntar, será que isso é verdade? Será que isso não é uma inteligência? Tá cheio de canal com inteligência artificial por aí, né? Cuidado, cuidado. Tem muitos canais bons, mas cuidado, viu? Cuidado. Você vai se perguntar, será que isso não é inteligência artificial que está enganando o povo? Não é. É uma verdade. E o que o Chiquini vai contar agora vai deixar você assustado. No mínimo, você tem que repudiar esse vídeo aqui embaixo. No mínimo. Para dizer que não fez nada. Olha aqui. Gente, era só o que faltava. Vejam só que absurdo. Terça-feira será o julgamento do Felipe Martins. E nós, da sua defesa, teremos 1 hora para fazer a sustentação oral e poderemos apresentar provas e documentos. Ontem, nós passamos o dia todo juntos, eu, o Dr. Ricardo e o Felipe Martins, estruturando as alegações finais, concluímos a elaboração dos slides, porque o STF exige que mandemos um slide com as provas e documentos que iremos apresentar, enviamos no horário correto e agora sai uma decisão do ministro indeferindo a utilização dos slides que nós juntamos. Ou seja, o julgador agora quer decidir como a defesa deve e pode defender o seu cliente. Eu nunca vi isso daqui. Provavelmente, a justiça do mundo nunca viu isso daqui. Vejam só, decisão do ministro Alexandre de Moraes. E olhem esse parágrafo aqui, ó. Diferentemente do material apresentado pela defesa de Felipe Martins, que é parcialmente impertinente, constituindo-se de diversos documentos e imagens que não estão juntadas aos autos e não dizem respeito ao objeto da presente ação penal, nem tampouco com as teses defensivas trazidas nas alegações finais. Olha só, o ministro agora decide como nós devemos e podemos defender o nosso cliente. Primeiro, tudo que nós juntamos já constam dos autos. E a tese é a defesa que decide. Diante do exposto, nos termos dos artigos tais, olha só, autoriza a utilização do material audiovisual enviado pelos outros réus e determino que a defesa de Felipe Martins apresente material legalmente adequado. Que a defesa refaça os slides. Refazer de que forma? Ele só disse que os nossos slides são impertinentes. Quais são impertinentes? Não podemos mostrar esse documento que o Flávio Dino disse. Dinheiro não tenho, mas a polícia eu tenho. Ou esse aqui. Flávio Dino disse: Bolsonaro é um serial killer e seu mandato precisa ser interrompido. Ou esse aqui, do Flávio Dino, já em 2021, querendo condenar Felipe Martins. O ministro das Relações Exteriores e o tal assessor internacional, Felipe Martins, não deviam nem ter entrado no governo e já passou da hora de saírem. Causaram danos graves ao Brasil. Isso em 2021. Não tinha 8 de janeiro. Com uma política externa inconstitucional. Não podemos mostrar isso? Ou isso, que o Flávio Dino disse que o coronavírus e bolsonarismo são doenças que desafiam o país. Ou isso, Flávio Dino diz que Polícia Federal está a serviço da causa de Lula e do Brasil. Então, não podemos mostrar
as provas de parcialidade de um dos membros julgadores. Agora nós teremos que adequar a nossa defesa para não desagradar quem quer que seja. Isso é prova. E tem muitas outras provas. Vejam só, gente. Terça-feira é nossa sustentação oral e só poderemos usar como provas aquilo que é pertinente segundo o julgador. É inacreditável isso daqui. Sim. Agora, temos que adivinhar o que pode e o que não pode, porque na decisão ele não disse o que deve ser tirado e o que pode constar. Fato é que tudo o que está ali nós já juntamos nos autos e nas alegações finais. Agora não tem como entender o que é para tirar. E agora? O que fazer? Como defender um perseguido político? Como defender um injustiçado? Fato é que terça-feira estaremos de beca na tribuna e Felipe Martins será defendido com unhas e dentes. Ou seja, amanhã, né? Terça-feira amanhã. O bicho vai pegar, o pau vai comer de novo, porque o Chiquini, ao contrário de outros, tem encarado de forma contundente o que precisa ser encarado, e a gente fica aqui mais uma vez se perguntando. Poxa, o que é isso? A gente fica se perguntando. Até quando? Até onde eles vão? O que eles vão fazer? O que pode ser feito? O que não pode? O que é? O que não é? O Alexandre de Moraes, com a sua caneta, decide o que ele quer no Brasil. Acabaram as leis. Isso, para a ordem dos advogados do Brasil, é uma vergonha. Poxa, tá sendo gritante, tá na cara, tá escancarado. Olha o que esse cara tá fazendo. Eu li aqui semana passada uma coisa que me deixou desnorteado, porque eu falei que eu perdi minha mãe pro câncer. Um cara foi condenado a 14 anos, regime fechado, com câncer. Por causa dessa questão do dia 8. Não é fácil, Brasil. Nós precisamos dizer que nós não aceitamos esse tipo de coisa, porque quando a gente não fala, parece que a gente está simplesmente acordando com tudo. Se a gente não se manifesta, parece que nós estamos aqui batendo palma e achando que está tudo normal, e não está. Tem essas últimas 2 semanas em Brasília, o bicho vai pegar, o pau tá comendo, nós estamos falando de eleição, Flávio Bolsonaro, direita reunida e mais o Supremo Tribunal Federal. Não podemos achar que isso é qualquer coisa. E eu conto com você para ajudar tudo isso. É tanta perseguição, tanta ilegalidade, tanta prisão ilegal, inquérito ilegal, busca e apreensão, tanta mentira, tanto crime cometido por aqueles que deveriam resguardar a lei, que às vezes a gente não consegue acompanhar todos os casos. Nós tivemos o Clezão, nós tivemos o inquérito das fake news, Daniel Silveira, Felipe Martins, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Ramagem, Eduardo Bolsonaro, mas tem uma pessoa que às vezes eu acho que a gente não está falando bastante, porque é um caso absurdo que está sendo feito com ela. A mulher mais votada nas eleições de 2022, Carla Zambelli, que agora está presa na Itália, condenada a 10 anos, por supostamente ter mandado um hacker invadir um sistema e emitir uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Parece brincadeira, mas não é. E esse pessoal do STF, eles estão tão bêbados no poder que eles nem se preocupam mais em criar narrativas que tenham um mínimo de credibilidade. Bom, Alexandre de Moraes decidiu derrubar o mandato da Carla Zambelli. E agora há uma batalha sendo travada na Câmara dos Deputados para que o mandato dela seja protegido. Quem está relatando esse processo é o Diego Garcia, deputado federal Diego Garcia. E eu tenho aqui em mãos o relatório dele. Esse é o voto, ou seja, o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça. E ele fez um extenso relatório de 147 páginas. Mas eu quero te mostrar só alguns parágrafos para você entender a gravidade do que está acontecendo. Então, aqui o depoimento de Michel Spiero. Olha o que esse Michel Spiero fala, tá? Vamos lá. Assistente técnico de defesa da ação penal 2024-28 iniciou seu depoimento explicando que as provas utilizadas pelo STF, incluíram depoimentos de testemunhas, a linha do tempo do Twitter da deputada Carla Zambelli e documentos encontrados em dispositivos digitais dela e de Walter Delgatti.
enfatizou que não havia nos dispositivos, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Não havia nos dispositivos digitais nenhuma mensagem de comando ou de instigação da deputada Carla Zambelli para que Walter Delgatti acessasse ou inserisse qualquer dos mandatos que ela emitiu. Ela pegou 10 anos por isso aqui e não tem nenhuma prova de que ela tenha feito isso. Ele afirmou que a confissão de Delgatti sobre os supostos textos enviados por Zambelli para a confecção do mandato de prisão e do bloqueio de contas do ministro Alexandre de Moraes não encontrou respaldo em evidências técnicas. Não havia mensagem, e-mail ou documentos nos arquivos dela com esse conteúdo. Ressaltou também que a defesa não teve acesso a cerca de 700 gigabytes, 700 gigabytes de material armazenado por Delgatti na nuvem, tampouco eventuais e-mails criados para quebrar sistemas, já que foi pedida a quebra de sigilo sobre eles. Esclareceu ainda que a afirmação da inexistência de prova material evidenciando o comando da deputada quanto às ações do hacker não partiria da posição isolada dele como assistente técnico de defesa, mas que também da Polícia Federal teria feito uma análise de todo o material e não havia encontrado prova nesse sentido. A Carla Zambelli foi condenada a 10 anos por um crime que ela não cometeu, que na verdade nem existiu. A única coisa usada para prender Carla Zambelli foi a delação de um mitomaníaco que já foi comprovadamente mentiroso, que é o Walter Delgatti, que vai sair da cadeia em breve. Confirmou ainda que os arquivos encontrados nos celulares da deputada só apareceram nos dispositivos dela depois da invasão dos sistemas judiciais pelo hacker e não antes. Ou seja, depois que aconteceu aquilo lá, mandaram arquivos para ela no e-mail e aí estão usando isso como se ela tivesse organizado algo antes. Cara, é surreal. Vamos ver o que o Tagliaferro falou. Esse aqui é o Tagliaferro, braço direito do Alexandre de Moraes, nesse período que foi emitida essa ordem de prisão. De acordo com o Tagliaferro, a deputada Carla Zambelli estava entre os principais nomes incluídos no foco de observação solicitada pelo ministro, juntamente com outros parlamentares e influenciadores como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Daniel Silveira. A ordem era no sentido de que tudo que ela publicasse fosse monitorado e relatado. Cara, isso aqui é ditadura, isso aqui é fascismo. O Estado monitorando tudo que uma deputada federal faz ou publica. Resultou em mais de 150 a 200 pedidos. Ele relatou ter em mãos cópias de relatórios produzidos, inclusive um relativo a episódio envolvendo arma de fogo, encaminhado à CCJ. Em seu entendimento, havia um direcionamento claro para perfis de direita e não havia pedidos relacionados a políticos ou influenciadores de esquerda. Sabe o que o pessoal acrescentou? Que em conversas internas de WhatsApp com juízes, auxiliares e servidores do TSE, chegou a observar expressões como "vamos pegar ela". Isso aqui é a justiça do Brasil. Eu quero que você entenda a gravidade disso aqui. As pessoas responsáveis por derrubar perfis, por tornar pessoas inelegíveis, escreviam assim, era uma festa no WhatsApp. "Vamos pegar ela". Ele está cismado com o Eduardo Bolsonaro. Use a criatividade. Derrube esse perfil porque ele está falando mal do Alexandre de Moraes. Isso aqui, aí vem o depoimento da Carla Zambelli. E aí tá bom. Aí vai. A decisão do Alexandre de Moraes é que perderá o mandato. Aí o Alexandre de Moraes decide que ela perdeu o mandato. Mas na Constituição não tem decidir. Não tem, declara, né? Não é declarar, é decidir. Nos casos, a perda de mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação na respectiva mesa ou de partido. O Alexandre de Moraes está derrubando vários mandatos de decreto numa canetada, sendo que não existe isso na Constituição. O que existe na Constituição é passar o processo e o resultado do processo para a Câmara dos Deputados ou o Senado, e lá é decidido, ou seja, há uma votação com maioria absoluta. Mas Alexandre de Moraes já tirou o mandato do Ramagem, do Eduardo Bolsonaro, já está tirando o mandato da Carla Zambelli e de quem ele quiser. E aí o centro não reage porque o centro tem medo, porque tem inquéritos lá para serem julgados. O Diego Garcia fez um voto correto. O deputado federal, Diego Garcia, que inclusive agora pode se tornar alvo do STF, fez um voto correto. O voto da prerrogativa parlamentar e o voto de acabar com essa perseguição da Carla Zambelli, gente. Carla Zambelli está presa porque um psicopata fez uma delação sem provar nada. Não há nenhuma prova de nada que ele falou. E mesmo assim o Alexandre de Moraes condenou a mulher mais votada do Brasil a 10 anos de prisão. E as pessoas acham isso normal. Quantos mais? Cara, já foi Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Daniel Silveira. Quantos deputados
o Marcos Duval, quantos senadores e deputados vão ter que ser humilhados, pisoteados até que a Câmara e o Senado façam algo? Eles podem espernear o quanto eles quiserem. Isso vai acabar. E essa injustiça que está sendo feita com a Carla Zambelli, isso também vai ter retribuição. Essas pessoas que participaram, esse pessoal do TSE, que fez grupinho falando vamos pegar ela, todas essas pessoas, é uma questão de tempo. Podem prender mais 10, mas todas essas pessoas, elas vão pagar caro e na justiça pelo que elas estão fazendo. Com todas essas pessoas e principalmente com a mulher mais votada nas eleições de 2022, Carla Zambelli, que não cometeu nada de ilegal e está presa na Itália, condenada a 10 anos, gente. Pelo amor de Deus, olha que loucura desse povo. É por isso que a anistia não é só para as pessoas do 8 de janeiro. A anistia é para todas essas pessoas que se tornaram vítimas nas mãos de uma pessoa que surtou. Ele surtou completamente. Me desculpa, mas ele perdeu o contato com a realidade, com o bom senso, com a razoabilidade. Até a imprensa, quando vai fazer um artigo criticando ele, faz usa eufemismo que tem medo. O Brasil virou o país do medo. 60% das pessoas têm medo de dar opinião nas redes sociais. O que é isso, gente? Eu não dou conta disso, não. Financial Times. É a opinião de um cara que o Financial Times mandou para o Brasil para dar uma olhada aí e ver como é que são as coisas. O Tom Jobim já fez a frase definitiva. O Brasil não é para principiantes. Sim. Eu sempre acrescento que deixou de ser também para profissionais. Dá para entender como é que um país pode eleger 2 vezes um analfabeto e depois uma mulher que não fala coisa com coisa, também reeleita. Não dá para entender. Esses caras sabem que esse cara que veio ver o Brasil, sim, e que decidiu que o Moraes é herói, sabe que o Moraes se transformou no único jurista, chamemos assim, do mundo, que é ao mesmo tempo vítima, detetive, delegado, promotor e juiz de um caso. Então ele pode ser um cara muito influente. Influente quer dizer muita coisa. Claro. Agora a categoria heróis, aí já é brincadeira. Mas é a opinião de um jornalista que não conhece o Brasil, porque se pra gente é difícil, pra ele é impossível. Claro. Saber o que se passa aqui no país do carnaval. Dias Toffoli puxa caso de Vorcaro e Banco Master para o STF. Dias Toffoli, que ficou famoso, a fama do Dias Toffoli surge com aquela matéria da Cruzoé, o amigo do meu pai, que põe fim na Lava Jato. A Lava Jato acaba quando a Cruzoé faz uma matéria chegando no Dias Toffoli. A matéria ela é censurada e agora Dias Toffoli puxa o caso do dono do Banco Master, que deu um golpe, uma fraude financeira de 12 bi e ficou 12 dias preso, então 1 bi por dia, né? Puxou esse caso para o STF. Ele é o relator e deu uma canetada declarando sigilo absoluto. Agora, o escândalo do Banco Master está no STF. Só que Vorcaro não é deputado, não é senador, não é presidente da República, ele não tem prerrogativa de foro. Por que esse caso está no STF? Isso ninguém sabe.
Há um bochicho de que teria um deputado, um parlamentar envolvido, por isso o parlamentar tem prerrogativa de foro e o caso vai para o STF, mas não divulgaram o nome do parlamentar. Já sabemos por que esse caso foi para o STF, já sabemos por que o STF puxou esse caso e já sabemos também que Vorcaro não será pressionado a delatar ninguém e o celular do Vorcaro provavelmente, se for periciado, não vai cair nas mãos da imprensa, com toda certeza. Que jogada de mestre. Agora os ministros do STF estão nas mãos desses caras aqui, ó, membros da CPMI do INSS. Você precisa entender essa história que está balançando Brasília e o Brasil inteiro. Mas antes, eu só vou pedir para você deixar a curtida nesse vídeo agora, comentário com a bandeirinha do Brasil se você quer o fim do império do STF no Brasil e não esquece de me seguir também. E tudo começa aqui, ó, prisão do dono do Banco Master. Por que o celular apreendido do dono do Banco Master causa temor em Brasília? Quando esse cara foi preso, foi um terror em Brasília, principalmente com o que ia acontecer com o celular dele, ou quem iria acessar. Um cara altamente poderoso e ligado a autoridades. Para você ter uma ideia, o Banco Master do Daniel Vorcaro contratou a esposa do Alexandre de Moraes para fazer a sua defesa. Mas não foi só a esposa do Moraes, não. Teve consultoria para o Lewandowski e a mulher do Toffoli também já foi sócia de advogado, dono do Banco Master, mais um ministro envolvido. Além disso, o Vorcaro do Banco Master financiou vários eventos com ministros do STF. E antes de chegar em mais ministros, o Toffoli foi lá e puxou as decisões sobre o caso do Banco Master para o STF. Puxar essa ação para o STF já estava estranho pra caramba, mas o Toffoli foi além. Ele impôs um sigilo a esse caso que nem advogados têm acesso. Acontece que o Banco Master também estava envolvido na fraude do INSS, irregularidades em empréstimos consignados. E aí é onde a história começa a ficar emocionante. Como a gente sabe, a CPMI do INSS está fora do script político do governo Lula. Inclusive, tem um alerta gigantesco com essa CPMI que está causando uma grande dor de cabeça para o governo. Além de não conseguir controlar os deputados e senadores da CPMI, o governo também não está conseguindo controlar no STF, porque o André Mendonça é o relator desse caso. E aqui está o grande X da questão. A CPMI do INSS acaba de aprovar convocação e quebra de sigilos do Daniel Vorcaro. Sigilo bancário, telefônico, tudo quanto é sigilo vai para a mão da CPMI do INSS. E agora, essa turma está em completo desespero. Checkmate, agora está nas mãos desses caras aqui e convenhamos, eles estão fazendo um belo trabalho. Está nas mãos deles o telefone, os dados, tudo que esse Daniel Vorcaro do Banco Master movimentou, pagou, tudo que ele fez. O castelo vai desmoronar. E serve de exemplo. Tá vendo tanto que é importante ter um Congresso Nacional ao lado do povo? Já imaginou se a gente é maioria esmagadora na Câmara e no Senado? Eu acredito que isso vai acontecer. Gostou desse vídeo? Não esquece de me seguir aí. Nós vamos processar. Vem processar, meu amigo. Eu tô aqui para investigar. Eu não tenho prova mesmo, é por isso que eu fiz um requerimento, querendo a lista dos passageiros. Não é de aeronave, não é de foguete, não, para Bolsonaro fugir dos 27, não. É para mostrar que o Lulinha estava no voo com o Careca para Portugal. Obrigada, senhor presidente, senhor relator. Cumprimento a todos aqui presentes e também a nossa audiência, né, que o presidente acabou de citar. Senhor Américo, o doutor Levi. Bom, não vou aqui perder tempo fazendo perguntas que não serão respondidas. Ao invés disso, eu prefiro falar ao povo brasileiro. E eu quero pedir à mesa, por gentileza, que coloque aqui uma tabela. Olha lá. A gente ouve tantas narrativas, né? E aí é importante lembrar que essa empresa, a AMAR, né, essas entidades descontaram 690 milhões de reais dos aposentados
entre 2023 e 2025, tá? Porque aqui a gente ouve os blindadores dos criminosos, dos agentes políticos que a gente sabe que estão sendo preservados para o povo não conseguir saber, que a preocupação deles é só eleitoral. Eles não querem que chegue no Lulinha, no Frei Chico, no Lula. Então, eles fazem qualquer coisa, uma cara de pau inacreditável. O outro até fala de nave espacial. Gente, é tanta loucura, mas a gente toma um engove, escuta, depois toma outro e é vida que segue, né? Porque o nosso objetivo aqui é investigar. E é terrível quando você vê colegas, deputados, senadores parlamentares, que vêm para cá dizer que querem investigar e, na verdade, só querem blindar. Quer dizer, atrapalham a CPMI, prestam um desserviço ao povo. Mas tá lá, ó, querem botar a culpa no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. É tanta narrativa. Mas tá lá, ali, fato. Valores de 2019 a 2022... 1 milhão que foi descontado indevidamente por essas empresas. A Mar Brasil, Masterprev, a Andap e a ASAP. E, entre 2023 e 2025, 690 milhões. A gente fica até confuso, senhor relator. A gente acha que está pensando no número errado. Peraí, 690 milhões, quase 1 bilhão. Mais de meio bilhão de reais. Está lá. Só por essas entidades, sem falar na Conafé, sem falar no Sindinap, sem falar em todos os outros. Está aí, ó. Só essas entidades do depoente que está aqui hoje, sem falar nada, sem colaborar com coisa alguma. É muita certeza da impunidade. Mas, olha, podem cair do cavalo. Bom, tudo isso... para o brasileiro, para o aposentado, o deputado Coronel Crisóstomo mostrou, né, vídeos que mexem com o coração da gente, ver pessoas tão vulneráveis que recebem a sua aposentadoria e que ficam sabendo agora que estão sendo roubadas há tanto tempo. Realmente é uma situação terrível. E aí a gente pensa assim, mas é incrível, né, tudo isso acontecendo, especialmente no governo Lula. Aí a gente recebe aqui, ó, empreendedores brasileiros fogem para o Paraguai. Não é brincadeira, não. Não é pouca gente, não. O Paraguai tem se destacado como destino de um número crescente de brasileiros em busca de alívio fiscal, porque esse desgoverno só sabe arrecadar, é taxar. O brasileiro não aguenta mais tanto imposto. Vamos lembrar que no governo Bolsonaro, era isenção de impostos federais do combustível, era realmente ajuda para o povo brasileiro, enquanto nesse desgoverno, taxa, o brasileiro não está aguentando. Então, além dos pobres aposentados, pensionistas, roubados, as pessoas que geram emprego estão dando no pé. O Paraguai, com a sua política liberal, está colhendo frutos agora. Poucos impostos, energia barata, ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Segundo o levantamento de 2025, há estimativas de que mais de 263 mil brasileiros estejam vivendo hoje no país vizinho. Um contingente maior do que se imaginava até então. Olha só. E antigamente a gente fazia piada com o Paraguai. Vocês lembram disso? La garantia soy yo. Olha que virada, né? Que tristeza. O Brasil, que era o país do futuro. Como tem um livro que fala, né? Que o Brasil é aquele país do futuro que nunca chega. Porque as ratazanas daqui têm fome, têm sede e nenhum escrúpulo para roubar, para taxar, para desviar, para mentir, para vir fazer parte de uma CPMI, para blindar.
Isso é uma vergonha. Eu quero que o povo brasileiro preste muita atenção no nome dos deputados, dos senadores que estão blindando. E ainda fazem piadinha. Ainda vem contar mentira. É a velha máxima. O PT, quando não está mentindo, está roubando. Quando está roubando, está mentindo. E agora a gente está assistindo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí outra aqui, ó. Brasil despenca no ranking de crescimento. Despenca. O Brasil perdeu fôlego no segundo trimestre de 2025 e viu seu desempenho relativo no mundo minguar de forma abrupta. O Produto Interno Bruto, o PIB, avançou apenas 0,4% de abril a junho. Taxa que deixou o país em 32º lugar, num ranking de cerca de 50 economias, compilado por analistas. Caraca, velho! 32º lugar de 50. Que miséria! Que tristeza, que roubada, literalmente que roubada. O povo brasileiro não aguenta mais. E aí a gente assiste um por um virem aqui jovens empresários fake, que de empresários não tem nada, que montam empresas que são só lavanderia de dinheiro sujo, dinheiro roubado, e ainda pegam esse dinheiro e levam para fora do Brasil, paraísos fiscais, e ainda devem levar, pelo que a gente imagina, aí nas maletas que saem aí, até de avião da FAB, maletas e maletas e maletas que ninguém consegue explicar, ou de voo comercial também, teve uma aqui que levou 32 malas, e aí é o dinheiro do povo brasileiro, literalmente voando para fora do Brasil. E aí é Lulinha voando para fora do Brasil junto com Careca. E aí os caras dizem assim, vocês não têm provas? Vocês estão falando sem provas. Nós vamos processar. Eu não tenho prova mesmo, é por isso que eu fiz um requerimento, querendo a lista dos passageiros. Não é de aeronave, não é de foguete, não, para Bolsonaro fugir dos 27, não. É para mostrar que o Lulinha estava no voo com o Careca para Portugal. Porque nós sabemos disso, porque a imprensa sabe, porque o outro que está ameaçado de morte, que está pedindo socorro, ligando para o relator, estou com medo, porque a gente sabe de Celso Daniel, a gente sabe tantos casos, aviões que explodem, ixi, a gente sabe de muito caso. Perigoso, quando você mexe com máfia, é perigoso. E aí a gente só quer uma lista de passageiros. O deputado diz o quê? Vocês não têm provas, vou processar. A gente está aqui buscando as provas. E vocês estão fazendo, sabe o quê? Blindando as provas, impedindo que a gente tenha acesso às provas. Vem processar, meu amigo. Vem processar. Você que está blindando os maiores bandidos desse país, quer processar quem está honestamente aqui trabalhando, servindo ao povo brasileiro, servindo aos aposentados, aos roubados, lutando pela verdade, pela justiça, vem processar. Processa, meu amigo. Se bem que tá difícil confiar na justiça nesse país, infelizmente, né? Porque na justiça de hoje, os corruptos estão tudo soltos. E os presos são os inocentes. É perseguido político, é presidente Bolsonaro, é general Heleno. Mas ainda assim, eu, como advogada, procuradora que fui, operadora do direito, doutor Levi, ainda mantenho acesa aí uma esperancinha de que a justiça seja feita. A divina eu sei que vai ser feita, a humana é falha, mas a gente vai continuar trabalhando para que ela seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência.